Olá pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra da nossa semana de BPF e hoje a gente vai falar sobre os serviços de alimentação, que é um segmento que tende a aumentar, de alguma forma a nossa alimentação fora do lar, ela é uma coisa bem comum no nosso dia a dia, então é um segmento também muito importante para a gente da área de alimentos. Então, deixa eu me apresentar um pouquinho aqui para vocês, né? Eu sou Cristina, o meu nome, eu sou nutricionista pela Universidade Estácio de Sá. Atualmente sou doutoranda em Ciência e Tecnologia de Alimentos na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu possuo 10 anos de experiência, desde que formei que eu trabalho com alimentação coletiva. Já tive a oportunidade de trabalhar tanto em estabelecimentos comerciais como industriais. Já trabalhei também no serviço offshore, né, tanto na produção quanto planejamento e gerenciamento dessas unidades. Já trabalhei com consultoria, né, para serviços comerciais, e trabalhei com pizzarias, padarias, hamburguerias e também culinária japonesa, sempre adequando, né, os estabelecimentos às normas da vigilância sanitária, auxiliando na gestão desse estabelecimento e na capacitação desses colaboradores, né. Atualmente, a gente desenvolve pesquisa na área de conservação e extensão da vida útil do produto. Bom, eu trouxe aqui uma breve apresentação do que seria um serviço de alimentação, né? Segundo a 216, que é uma legislação federal, é um estabelecimento onde o alimento é manipulado, preparado, armazenado e ou exposto à venda, podendo ou não ser consumido no local. E aí a gente tem os bares, os restaurantes, as padarias, os selfies, né? E dentro do segmento do serviço de alimentação, a gente ainda tem uma divisão, que seriam as unidades de preparo de refeições, né, as unidades produtoras de refeições, que aí a gente inclui os estabelecimentos com atividade predominante de preparo e comercialização de alimentos destinados ao consumo imediato ou não, tá? Aí também se aplica o delivery, o takeaway, e para indivíduo ou coletivo e servidos no mesmo local. Aí a gente inclui os bares, os restaurantes, os self-services, né? E a gente também tem a unidade de alimentação e nutrição, que é o UAN. Nessa unidade, a gente desempenha um trabalho também de produção de alimentação e nutrição coletiva. Ali a grande diferença é que numa UAN a gente vai fornecer para uma clientela específica. Geralmente a UAN ela está dentro de um outro serviço, né? É uma prestadora de serviço que está prestando serviço para um outro, para uma indústria, para um serviço hospitalar, né? Geralmente é um refeitório, é um restaurante que está situado ali dentro, que está fornecendo refeições para esses colaboradores que trabalham nessa empresa. E aí a gente tem alguns desafios também, porque numa unidade produtora de refeição, né, nos serviços comerciais, a gente está ali lidando com diferentes clientes. Você pode até estar afastado de uma região e ali no momento a gente não ter muitas opções de serviços de alimentação e o cliente, né, que está ali naquela região acabar ficando só com a opção do seu estabelecimento. Mas não é isso que a gente vê, né? Geralmente a gente tem vários restaurantes um próximos do outro e aí você tem que estar numa luta diária para conquistar aquele cliente, né? Para fazer com que ele escolha o seu restaurante e que ele entenda que ali é a melhor opção para ele, né? E você precisa fidelizar aquele cliente. Na One, não. Na One, a gente tem ali o mesmo público, né? De repente, se ele tiver uma opção de um restaurante mais próximo numa sexta-feira, que a gente vê que acontece muito isso, ele vai fazer refeição no outro estabelecimento. Mas aí a gente tem um outro desafio, que as pessoas acabam comendo a mesma refeição, do mesmo tempero, do mesmo cozinheiro, do mesmo ajudante. Isso gera uma monotonia. E aí a gente tem um grande desafio de fazer com que isso não aconteça, né? De estar implementando outras atividades, né? Variações no cardápio, para
para que não caia nessa monotonia, né? Então, são duas atividades, apesar de fornecer refeição, duas atividades diferentes aí que têm os seus desafios. E uma outra também diferença grande é que nas unidades produtoras de refeição, né, nos serviços comerciais, a gente não precisa de um RT, de um responsável técnico que se responsabilize pelo local. Ali a gente pode ter um gerente do serviço, o próprio proprietário, que se responsabilize pelas unidades, né, pelo trabalho que é realizado ali. Isso já é o suficiente, desde que ele passe, né, por um curso onde seja abordado informações como manipulação segura, prevenção de doenças transmitidas por alimentos, coisas desse tipo, de uma carga horária já determinada pela vigilância sanitária, e ele pode se responsabilizar pela aquele local. Na UAN, não. Na UAN, a gente precisa de um responsável técnico que se responsabilize ali pelo processo produtivo daquela unidade, tá? E aí eu trouxe aqui algumas das principais legislações dos serviços de alimentação. A 216, a resolução 216, ela é de 2004, ela é uma legislação de cunho federal, né, a nível nacional, ela já é muito bem disseminada no setor, as pessoas já conhecem muito bem ela, né, e é o grande norte aí da atividade no serviço de alimentação. A portaria CVS 5, ela é de São Paulo, apesar de também ela é uma legislação municipal, ela é muito bem detalhada, então a gente costuma utilizar ela também de qualquer localidade onde você esteja, porque ela inclui informações bem legais e que você não encontra na 216, justamente por ser muito mais detalhada. Eu trouxe aqui também para vocês essa portaria SMS 1109 de 2016. Ela é de Porto Alegre, mas ela é muito importante porque ela é pioneira em assuntos de culinária japonesa. Então, para quem trabalha na área, ela é essencial, porque é a única legislação que aborda mais detalhadamente a produção de sushi, sashimis e outros alimentos específicos da culinária japonesa. Então, ela ajuda muito nesse critério, né? Para ajudar a gente nessas questões de consulta. A gente também tem a resolução RDC 218, que ela dispõe sobre o regulamento técnico de procedimentos higiênicos sanitários para manipulação de alimentos e bebidas preparadas com vegetais, né? Então, estabelecimentos que produzem sucos de frutas, vitaminas e outras bebidas que incluem vegetais, é importante ter acesso a ela. E eu também trouxe aqui essa portaria da Ivisa Rio, né? Ela é municipal, ela também é bem recente, ela é de 11 de novembro, agora de 2020, e ela também é muito bem detalhada, ela veio para complementar um decreto que a gente já utiliza há muito tempo, que é o 6235, que é de 1986, então ela também é bem recente e bem detalhada, né? Ela também ajuda a gente bastante nos critérios de boas práticas. Bom, então o que seriam as boas práticas nos serviços de alimentação, né? Segundo a 216, as boas práticas elas são procedimentos que devem ser adotados por serviços de alimentação a fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária e a conformidade dos alimentos com a legislação sanitária. Então, elas são práticas, procedimentos, né? É um grupo de procedimentos que inclui desde o alimento no campo até a mesa do consumidor. E é importante que a gente tenha conhecimento dessas práticas, implemente ela nas unidades para a gente ter a segurança que o alimento que está sendo fornecido naquele estabelecimento não vai gerar nenhum dano ao consumidor. E essa segurança a gente vai ver mais à frente, né? Que nesse momento de pandemia ela está muito mais evidente e está sendo muito mais cobrada pelos consumidores, né? E daí a importância do nosso trabalho.
E além disso, é óbvio que as boas práticas, de uma maneira geral, o objetivo principal delas, gente, é o fornecimento de um alimento seguro, é não gerar um prejuízo à saúde do consumidor. Mas não é só isso que ela traz para a gente nos serviços de alimentação, né? As boas práticas, então, ela gera a produção de um alimento seguro para o consumo, e com isso a gente tem uma redução dos riscos de contaminação e as doenças transmitidas pelos alimentos, mas a gente também consegue uma satisfação e fidelização do cliente. Foi isso que eu falei, né, anteriormente. Os clientes, eles estão cada vez mais conscientes da importância das boas práticas nos estabelecimentos, né? Hoje os consumidores, eles sabem que o mesmo manipulador não pode ser o mesmo que está no caixa recebendo dinheiro. Ele quer um manipulador de alimentos com uniforme limpo, né? De touca, de luva, de máscara agora, né? Que seja consciente com o alimento que ele está produzindo. Ele quer chegar num estabelecimento e saber que está sendo controlada a validade daquele alimento, né? Que está sendo identificado. Então, gente, hoje eu digo, boas práticas não é mais diferencial. Boas práticas é critério necessário hoje para você estar no mercado. Hoje você precisa saber de boas práticas. O profissional que tiver diferencial vai ser o profissional que vai conseguir atrelar boas práticas com uma redução de custo, com uma produção enxuta, com uma redução de desperdício. E a gente precisa ter conhecimento de boas práticas para realizar tudo isso, né? Então, aumento na competitividade de mercado. Se ele tem restaurantes próximos que ele pode ir ali quando ele sai do trabalho dele, e financeiramente os dois são acessíveis, tem valores muito próximos, ele gosta da comida dos dois, o seu diferencial vai ser as boas práticas. A segurança que ele vai sentir ao entrar no estabelecimento e ver que ele pode confiar, né, para fazer as refeições dele. Redução de desperdício. Se a gente tem um controle de boas práticas, a gente vai desperdiçar menos alimentos, porque a gente vai ter um controle dessa validade, a gente vai saber que a gente tem um período para consumo, a gente não vai produzir mais do que o necessário e nem vai deixar que seja desperdiçado, porque eu não vi que eu precisava ter consumido aquele alimento até a data, né? Redução de custo, porque eu tenho uma redução de desperdício, aumento na produtividade, porque eu não vou precisar ter retrabalho de que ficar fazendo um produto que eu já fiz e que eu estou controlando, eu sei que ele está próprio para consumo e pode ser consumido. E, consequentemente, uma produção sustentável, né? Com menor redução de desperdícios. E isso tem sido cada vez mais buscado pelo nosso consumidor, né? E isso é uma prática, gente, que precisa estar muito bem implementada. A gente precisa ter cuidado com o nosso meio ambiente. E aí eu trouxe aqui para vocês uma realidade que a gente tem atualmente, né? A gente está vivendo durante uma pandemia e não é segredo para ninguém que a Covid-19 ela chegou trazendo muitas dificuldades e o serviço de alimentação ele foi muito afetado com isso, né? E a gente vê que os estabelecimentos estão buscando alternativa para poder se manter no mercado e conseguir segurar essa onda, né? Mas o que eu quero dizer aqui para vocês é que antes da pandemia, no período de 2009 a 2019, os serviços de alimentação eles vinham num crescimento muito frequente, né? Até pela correria do nosso dia a dia, a alimentação fora do lar, ela vinha sendo uma realidade muito frequente na nossa vida, né? E aí de 2009 a 2019, os serviços de alimentação eles cresceram 184,2% nas vendas nesse período. E aí chegou a Covid-19 e infelizmente gerou aí um déficit muito grande no setor. E aí a gente verifica, através dessa pesquisa, que quem fez foi a Galunian com a ANR, né, que no período de junho
foram 3 pesquisas, né? Ela fez uma avaliação em junho do ano passado, julho, agosto e novembro. Então, em junho, a gente verifica aí que os estabelecimentos que diminuíram em 34% as suas vendas de 91 a 100%, né? Eram de 34%, desculpa, o total de estabelecimentos pesquisados que tiveram uma redução de 91% a 100% na redução das suas vendas foram de 34%. Isso em junho. De julho a agosto já caiu para 17%. E em novembro a gente já tem uma queda de 5% dos estabelecimentos que tiveram uma redução de 91% a 100% do total de vendas quando comparado ao ano anterior, né? Ou seja, eles ainda possuem uma queda quando comparado ao ano anterior, mas essa queda, felizmente, vem vindo em decréscimo, né? Sinal de que o setor está conseguindo, de alguma forma, melhorar aí esse déficit nas vendas. E o delivery e o takeaway, com certeza, tem ajudado muito em relação a isso. E um outro dado que eu trouxe aqui para vocês, que é de fundamental importância nas boas práticas e que eu comentei lá no início, é que também, né, nessa mesma pesquisa, foi verificado qual era o principal critério que o consumidor utilizava para escolher o estabelecimento que ele ia comprar, que ele ia fazer a sua refeição. E aí a gente verifica que em 3 pesquisas, o critério de higiene e limpeza do estabelecimento foi o critério que se manteve em primeiro lugar, né? Hoje, numa terceira onda de pesquisa, verificou-se que 65% dos estabelecimentos, 65% das pessoas que participaram dessa pesquisa identificaram a higiene e limpeza como um critério fundamental para a escolha do seu estabelecimento. E aí a gente verifica o quanto é importante o nosso trabalho nesse segmento, né? O quanto é importante a gente implementar as boas práticas e demonstrar para o nosso cliente que ele escolheu o lugar correto para fazer a alimentação dele. Um local onde a gente preza pela higiene, limpeza e segurança do alimento, né? E aí a gente tem as redes sociais justamente para isso. Os estabelecimentos, eles entendem, né, estão entendendo cada vez mais que a tecnologia precisa estar atrelado a eles, né? E principalmente para a divulgação do estabelecimento e do trabalho. E aí entra o nosso papel também como profissional de alimento, né, para a segurança do alimento, demonstrar a preocupação do estabelecimento com o alimento e cativar o cliente, fidelizar o cliente, para que ele esteja ali cada vez mais presente naquele estabelecimento, né? E também um outro dado, né, que eu falei aqui, que é a confiança, que 48% dos consumidores concordam que a confiança no restaurante, que a confiança naquele estabelecimento é fator primordial para a realização dessa refeição, né? E por isso a gente precisa demonstrar cada vez mais que o estabelecimento que a gente trabalha, né, que o nosso serviço que a gente está realizando ali todo santo dia está sendo realizado pelo estabelecimento, né? E as redes sociais estão aí para ajudar a gente nisso. E aí eu trouxe aqui para a gente alguns desafios para aplicação das boas práticas de manipulação. Eu disse para vocês que cada vez mais os serviços eles estão entendendo que a tecnologia precisa estar presente, que a tecnologia pode ajudar no desenvolvimento do serviço. Mas quando a gente compara com a indústria, isso ainda é uma realidade muito discrepante, né? A indústria ela está muito na frente dos serviços de alimentação em relação ao investimento em tecnologias. Ela entende que a tecnologia ela está totalmente atrelado à produtividade do seu produto, né? A quantidade de unidades produzidas, ao seu faturamento, né?
uma produção enxuta, um menor desperdício de tempo. E isso a gente precisa, como profissional de alimento, no segmento de serviço de alimentação, pesquisar, né, e mostrar para o nosso contratante que isso é fundamental importância, né? Mas mais à frente a gente vai discutir cada um deles. Então, investimento em tecnologias, aquisição de equipamentos e realização de manutenções, isso também ainda é um problema grande no segmento. O tempo de preparo até o consumo do alimento, isso também é uma diferença muito grande da indústria, que para mim faz total diferença. Na indústria, dificilmente você vai produzir um produto que você vai direto para o cliente ser consumido. Não, você vai produzir, vai armazenar. Por mais que você já tenha estabelecido a quantidade de unidades que você precisa produzir num determinado tempo, aquilo ali já está cronometrado para você, aquilo ali você já sabe que você é capaz de fazer, né? Já está bem estudado e você vai seguir um padrão que você consegue, de uma certa forma, produzir aqueles produtos ali todos da mesma forma, sem grandes variações. No serviço de alimentação a gente sabe que não é assim, né? A gente tem que produzir o alimento e o cliente está lá fora aguardando, muitas vezes no horário do almoço. Ele tem uma hora de almoço, mas ele quer comer, ele quer ir na loja ver se ele consegue comprar alguma coisa ainda, ele quer conversar no WhatsApp, ele quer fazer uma pesquisa online. Então é muita coisa para uma hora de almoço, né? E aí a gente precisa, a cozinha, o segmento, ele realmente é uma correria muito grande para a gente conseguir produzir o alimento e ainda conseguir seguir todas as práticas, né, as boas práticas ali naquele período que precisam ser realizadas. Né? Comprometimento da equipe é uma coisa que a gente precisa estar em constante cobrança para que seja realizado. Capacitação técnica é outro critério muito importante. E uma fiscalização reduzida também é outro diferencial da indústria, né? A indústria, ela busca frequentemente certificações, né? Ela recebe muitas auditorias. No serviço de alimentação, a gente tem a fiscalização da vigilância sanitária, mas a gente sabe que os fiscalizadores não são o suficiente em número para estar presente em todos os serviços de alimentação, né? Geralmente, as fiscalizações elas ocorrem por conta de denúncias, e aí que a vigilância vai nos estabelecimentos, ou por operações, né? Que a gente costuma ver aí, época de carnaval, de eventos grandes, costuma ter, né? Verão, né? Costumam ter essas atividades, essas operações, que aí sim um maior número de estabelecimentos auditado, né, são verificados. Na indústria não, na indústria isso é muito mais frequente e acaba que as boas práticas, né, a segurança do alimento tem uma importância muito maior, que é uma pena, né, mas eu acho que a gente está aí para isso, para cobrar esse tipo de cuidado, esse tipo de qualidade. E nos serviços de alimentação, nas empresas grandes, principalmente nas UANs, até ocorre auditorias, né? As empresas até propõem algumas auditorias internas, mas geralmente é anualmente ou no máximo semestralmente, não passa disso, né? Então vamos lá. Falando sobre o primeiro desafio, né, que é o investimento em estrutura e tecnologias. Quando eu falo em investimento em estrutura, gente, eu falo sobre estrutura física mesmo. A gente encontra cozinhas muito debilitadas, estruturalmente muito ruins. E não é só no segmento de unidades produtoras de refeições, não comerciais, não industriais também, né? Aquelas que estão dentro de um outro estabelecimento fornecendo refeições. Infelizmente, a cozinha ela fica muito esquecida, né? A gente já vem de um segmento que historicamente é muito esquecido. Então, a gente cobra muito da estrutura do estabelecimento, nem sempre isso é atendido. Eu lembro que eu passei por uma unidade e eu não era ainda, não fazia parte da gerência da unidade, eu tinha uma chefe, né? E a gente servia macarrão
Por sinal, de alguma forma, né, geralmente, os clientes eles gostam muito de macarrão no cardápio. E aí eu acho que eu servia, sei lá, 900 refeições por dia, no almoço, na verdade, só no almoço, né? E era uma quantidade bem grande de macarrão que a gente produzia, e eu não tinha um local próprio para fazer o macarrão ali, né? A gente sabe que o macarrão já é de um preparo difícil, que precisa ser bem verificado, precisa ser bem acompanhado, né? Porque você tira o macarrão, você escorre o macarrão, você tem que jogar uma água fria para ele parar de cozinhar, porque ele gruda, né? Passa. E depois você vem com molho quente, não é nada. O controle é bem difícil, né? De um macarrão. E aí a gente não tinha uma pia adequada para fazer todo esse preparo. E aí eu lembro que ela chegou pro contratante, né? Na época, pro fiscal do contrato, lá pro responsável, ela falou: a gente não vai mais servir macarrão. A gente não vai mais servir porque eu não vou mais correr esse risco. E eu levei aquilo pra vida, né? Eu falei, cara, tem situações que a gente não vai dar para dar jeitinho. Não vai dar para dar jeitinho. Tem situações que a gente vai ter que levar aquilo para frente e a gente não vai poder botar em risco a saúde do consumidor. E ela falou, eu não vou mais servir. E a gente não serviu mais macarrão. E a estrutura foi corrigida, né? Foi feito o que precisava fazer para a gente ter um mínimo de confiança no processo que a gente estava realizando, né? E isso é só uma história em relação à estrutura, né? Mas tem muitas outras situações que a gente precisa averiguar e que a gente briga ali diariamente para que seja realizado. E a nível de tecnologia, eu trouxe aqui 3 tecnologias que a gente entende como ajudaria no nosso dia a dia, mas eu, como eu já passei por inúmeras unidades, a gente sabe que isso ainda é muito distante da nossa realidade diária. Mas eu trouxe aqui um sistema Cook-Chill, um sistema Cook-Freeze, que que é um sistema onde você sai do quente e vai para o frio em questão de segundos e minutos, né? Aqui a gente precisaria de um forno combinado, que é um forno que é um pouco já mais frequente na unidade industrial, né? Que nas unidades, nas UANs, ele controla muito melhor a atuação ali dentro, né? Você pode pedir para assar, para grelhar, para cozinhar, e aí ele controla o interior do alimento, ele cozinha de uma forma igual, então a gente não tem muito problema no centro geométrico do alimento, desde que controlado de uma forma correta. E aí, atrelado a esse equipamento, a gente precisaria de um ultracongelador, um ultra resfriador, que já é o mais fora da nossa realidade, né? Eu até tive contato com um deles numa UAN, mas aí eu nem consegui usar porque ele chegou pra gente, mas a estrutura física da unidade não era capaz de atender aí a gente ligar esse equipamento e eu nem conseguia utilizar. Mas aí, trazendo para o nosso dia a dia, você imagina você fazer uma salada sem a preocupação de ficar aferindo a temperatura, porque num período de 2 horas você tem que chegar de 60 a 10 graus Celsius, né? Então, assim, você sai do fogo e já vai para o ultra resfriador. Em 90 segundos, eles chegam, sei lá, de 70 graus Celsius de repente, acho que a 3 graus Celsius no centro geométrico do alimento, né? A gente não tem esse tipo de preocupação. E aí também para um congelamento ultra rápido, né? Para um congelamento onde a gente não tem problema com cristais de gelo, com a formação de cristais de gelo e a qualidade sensorial do produto é muito melhor e eu não tenho que me preocupar com a qualidade microbiológica, porque eu tenho a segurança de que o meu processo está correto, né? Hoje, por que nos estabelecimentos, nas UANs, a gente não trabalha com pré-preparo, né? O resfriamento e o congelamento a gente já conhece há muito tempo, mas por que a gente faz aquela comidinha ali todo dia, começando do zero? Por que a gente não otimiza o processo, de repente eu fazendo o meu feijão todo e só temperando no dia? Porque eu não tenho controle do meu processo, eu não tenho a segurança estruturalmente e de equipamentos de que meu processo está correto, de que eu posso congelar o meu produto e depois descongelar, que eu vou estar atingindo a temperatura que eu preciso para não ter uma proliferação microbiana,
né? Então isso é uma dificuldade. E aí a gente acaba que não consegue otimizar o processo, a gente não consegue reduzir o tempo de preparo, entendeu? Então isso realmente é uma dificuldade nos serviços de alimentação e a gente, como profissional de alimento, eu acho que a gente tem que tentar cada vez mais se capacitar e melhorar para a gente tentar melhorar o segmento. E a galera que está entrando aí, novos, né? A galera nova, a gente precisa estar aí para isso, para melhorar o sistema e não se acomodar com as dificuldades, tá? E eu trouxe aqui também um software de monitoramento de temperatura. Eu também nunca trabalhei com um, mas gostaria muito, porque vocês imaginam, gente, o que é a gente ter que ficar anotando em planilha temperatura de inúmeros equipamentos, de inúmeros alimentos. Não estou dizendo que não é importante. É de fundamental importância o controle binômio temperatura. Mas imagina você já ter um software que vai jogar todas essas informações para você diretamente num computador, né? Já vai compilar todas as informações e vai te dar todas as falhas para você atuar em cima desses problemas. Você vai informar para ele qual é o nível a margem de segurança que você precisa e ele já te informa aonde está o problema, de que horas a que horas você apresentou o problema, de que está fora do seu padrão, né? Imagina que sonho seria isso. Mas enfim, infelizmente ainda são tecnologias que estão fora aí do nosso dia a dia, mas que futuramente podem estar mais presentes, né? Para otimizar o nosso trabalho e a gente conseguir dar importância a outras tarefas que realmente precisam da nossa presença. Bom, aquisição de equipamentos e manutenção. Infelizmente, os serviços de alimentação, eles ainda investem muito pouco na compra de equipamentos de uso industriais, né? A gente ainda busca, né, com a desculpa do proprietário de que isso é muito custo, tanto para tecnologia quanto para equipamento, eles ainda acham que é um custo muito alto, né? Eu acho que a percepção que o custo vai ser revertido numa produtividade maior, isso ainda não é claro para o setor. E eu acho que também é o nosso papel demonstrar isso, né? Então, muitas vezes a gente trabalha com liquidificadores residenciais que vão quebrar, sei lá, em uma semana de uso e às vezes nem isso. A gente não tem um plano de manutenção preventiva para esses equipamentos, quando a gente não tem nem outro para substituir, né? Então, assim, a prevenção não é só a gente olhar lá todo dia se está com problema ou não está, é fazer uma lubrificação, é trocar uma peça que já está gasta, para a gente não ter problema futuro. E a gente não for pega de surpresa. Porque nessa situação, gente, o equipamento quebrou, eu não tenho outro para substituir, o que se faz? Troca cardápio, troca alimento, gera uma confusão imensa no serviço, que, ao meu ver, é desnecessário. A gente poderia, sim, melhorar os processos preventivos em relação aos equipamentos. E no investimento, às vezes eu não estou falando nem de equipamentos muito robustos, não. Estou falando de um processador de alimentos que vai ralar uma beterraba, uma cenoura, que vai diminuir a sua manipulação e vai otimizar muito mais o seu processo. Um descascador de batata, gente. Às vezes a gente vai descascar 180 quilos de batata, 190 quilos de batata, eu já vi isso. Com o manipulador descascando na mão. Sabe? Olha a manipulação, olha o risco disso. E olha a perda de tempo de estar descascando uma batata, um legume de forma geral que eu poderia já estar no descascador. Entendeu? Então, assim, a gente precisa cada vez mais informar isso ao nosso cliente, né? Ao nosso contratante. O que eu já falei, equipamentos únicos, sem outro para substituição, e a gente acaba sendo pego de surpresa. Estrutura inadequada, foi o que eu falei, né? Que estruturas muito debilitadas, que precisam constantemente de ajustes e reparos. O tempo de preparo até o consumo do alimento, né? Acho que esse é o nosso principal desafio. Você ter que produzir um alimento seguro e também se atentar à qualidade sensorial de apresentação àquele produto, ainda dentro do tempo que o cliente espera que ele seja atendido, né? Isso é um grande desafio.
Então, a gente não pode ter atraso. Foi o que eu falei, né? O cliente utiliza o horário do almoço para realizar inúmeras atividades e não só comer. É um processo muito corrido, né? E aí, por isso, a gente acaba esquecendo de realizar algumas atividades. Retirada de amostra é uma situação muito importante. A aferição de temperaturas, que eu falei, acaba passando desapercebido. A produção ela precisa ser cadenciada, porque eu podia falar muito bem, olha, eu sei quantas pessoas vão passar na minha rampa, eu sei quantas pessoas comem no estabelecimento. Por que eu já não faço tudo de uma vez? Gente, porque eu não conheço um estabelecimento que eu já tenha passado e que eu tenha certeza absoluta de quantas pessoas eu vou servir. A não ser que eu vá fornecer quentinha, tá? Que eu vá fornecer quentinha numa quantidade fixa, mas mesmo assim você tem que se atentar àquele período de 6 horas de consumo da refeição. Então não adianta eu também produzir com tanta antecedência, porque vai passar do horário que o cliente tem para consumir aquele alimento, né? O período de 6 horas, e aí você já passou da faixa de segurança daquele alimento. Então eu também não posso iniciar com muita antecedência, nem quando eu sei quantas refeições eu vou servir, quando eu tenho certeza, né? E quando eu não tenho a certeza, pior ainda, porque eu não posso ter desperdício. Eu não estou ali para desperdiçar alimento. É custo, vamos pensar na sustentabilidade, né? A gente está num período muito difícil. Então, o que geralmente a gente faz? Pega 70%, 80% da produção, que eu tenho certeza que vai ser consumida, e depois o restante a gente tem que ir fazendo aos poucos. Esse fazer aos poucos é um desafio muito grande, porque você vê que chega uma hora que tem uma correria, né? Que você vê que tá saindo, que de repente as pessoas vieram juntas no mesmo horário que geralmente não vem, né? Só que você também não pode esquecer da temperatura que você precisa atingir, né? Do controle que você precisa fazer daquele alimento. Então, é um desafio muito grande esse tempo de produção do alimento. E o que ajuda muito a gente é ter um controle nos processos, né? Realmente verifica aí quantos, vamos lá, tô servindo um bife, pô, quantos bifes tem nessa cuba? Quantas pessoas passam de horário a horário? Quantas cubas eu consigo servir nesse horário? Né? A gente pensa só em produtividade, mas não é produtividade. Isso vai ajudar a não ter correria, para que os seus processos de boas práticas sejam realizados de forma controlada e segura. Vocês conseguem perceber que está tudo atrelado? Produtividade com boas práticas? Porque se você está na correria, você não vai lembrar de fazer as coisas corretamente, né? Então, é tudo um controle só. E na não realização desses procedimentos, né, de controle de qualidade, que é uma coisa muito importante, né? Imagina você sair do seu trabalho com medo, com a expectativa de que você pode ser acionada a qualquer instante, porque você recebeu uma notificação de que tem um grupo de pessoas dizendo que está passando mal porque ingeriram o alimento na unidade. Gente, isso é assustador, tá? Isso é assustador. Eu nunca passei por um procedimento assim de ser comprovado que o problema estava numa unidade onde eu estava presente, mas eu já recebi algumas notificações. Não chegou a ser um grupo de pessoas, né? E a gente acaba entrando numa investigação de um surto, mas que não foi realmente evidenciada. Mas imagina a apreensão, se você não tem certeza de que você efetuou todos os controles, de que a qualidade da sua comida estava realizada com os procedimentos corretos, gente, você gela. Você já pensa, meu Deus, não vai acontecer algum problema sério, né? Mas se você tem a certeza de que os procedimentos foram feitos da forma correta, você vai investigar, vai verificar, mas você já fica realmente mais tranquila, né? E aí, o comprometimento da equipe. Gente, o comprometimento é uma coisa muito importante, principalmente porque no serviço de alimentação, o turnover de colaboradores, infelizmente, é uma coisa muito grande, né? A gente vê que o segmento, ele tende a pagar o piso, não tem muita diferença entre as empresas,
O diferencial é uma empresa que de repente paga ao colaborador uma assistência de saúde, uma assistência odontológica, né? Algum outro tipo de auxílio. Mas de forma geral, não. De forma geral é o piso. E aí você tem que lutar para que pelo menos o ambiente do trabalho seja um ambiente que ele goste de estar, que seja acolhedor, né? A gente já falou aqui da correria que é do dia a dia, da pressão que é estar numa cozinha. Então a gente precisa estar lado a lado do trabalhador, do colaborador, né? Se foi uma coisa que eu melhorei muito nesses anos de trabalho, né? Trabalhando com serviços de alimentação, foi lidar com o colaborador. Foi entender, foi escutar, não sair dando a primeira pancada na primeira que você encontrou, né? Você absorve e você vai lá abordar o colaborador e ver o porquê que está acontecendo aquilo. Entender o lado dele, né? Às vezes a gente pega situações que você vê que está errado, mas você não foi nem entender o porquê que ele não conseguiu fazer o certo. Qual é a dificuldade dele? Eu acho que você tem que dar oportunidade para ele informar a você qual é a dificuldade dele e o porquê que ele não está conseguindo. Para que vocês juntos cheguem a um denominador comum, a uma opção válida aí para os dois lados, né? Mas a gente precisa ser um pouco mais acolhedor, né, como profissional da área de alimentos. Não estou dizendo para passar a mão na cabeça do colaborador toda vez que a gente tiver um problema, não estou dizendo isso. Existem colaboradores e colaboradores e essa percepção você só vai ter ao longo do tempo, né? Quem é aquele cara que está ali para somar e quem é aquele cara que infelizmente está ali para passar o tempo e que vai chegar um momento que para você não vai dar mais, né? Mas que de uma certa forma o fato do colaborador decidir continuar no estabelecimento ou não também envolve o seu trabalho, também envolve a sua presença e não só da empresa de uma forma geral, né? Também envolve o relacionamento ali no ambiente do trabalho, né? E aí, para você isso faz toda a diferença, porque não faz sentido você só ficar, você treinar o colaborador, informar como deve ser, dizer a forma correta e daqui a um tempo ele simplesmente ir para outro lugar. Não estou falando, gente, daquele colaborador que vai sair daquela função para uma função melhor por merecimento. Isso eu acho que a gente tem que fazer o nosso papel. Estou falando daquela rotatividade que é realmente muito grande, porque ele está insatisfeito, porque ele sai a todo momento, né? E isso que é o nosso problema. Adesão à cultura de segurança, você fazer com que o colaborador tenha a percepção de que aquilo é importante, é muito difícil, né? Ah, mas eu sempre fiz assim, gente. Na minha casa é assim. Quem que não fala isso, né? Sempre fiz assim, nunca deu problema. Gente, nunca deu problema, mas vai dar. Por isso, por isso, por isso. Ele precisa ser conscientizado do problema a qual ele está se submetendo, do problema que ele está, do risco que ele está correndo, né? E ele precisa ser responsabilizado, porque caso não seja realizado o procedimento correto, a responsabilidade como manipulador de alimento também é dele. Motivação, né? A gente precisa entender qual é a motivação real. Às vezes, motivação para ele é estar presente ali com você e participar das suas ações, ser consultado de como é a melhor forma para fazer aquele procedimento. Isso, de repente, para ele é uma motivação. Pô, a Cristina, ela me pergunta como que pode ser feito isso melhor, né? De repente, a motivação para ele é receber um feedback seu de como está sendo o trabalho dele. Ah, fulano, seu trabalho está muito legal, mas pode melhorar isso, pode melhorar aquilo. Acho que você vai render muito mais, né? A gente precisa entender qual é a motivação de cada colaborador para você poder dar o que ele espera e aí ele se sentir motivado. A capacitação da equipe. A capacitação da equipe é de fundamental importância, foi aquilo que eu falei, né? Ele jamais vai fazer uma coisa se ele não entender o porquê daquela coisa, né? Eles tendem a ir pelo mais fácil, gente. E eu
não sou uma pessoa que vou negligenciar isso, porque você imagina, na correria de uma cozinha, quem é que não quer fazer o mais fácil para botar logo a comida para fora, né? Quem é que não quer logo botar a comida para fora sem atraso? Mas não é só colocar a comida para fora. A gente precisa colocar a comida para fora com segurança. E é isso que eles precisam entender. E a gente tem muita dificuldade de dar treinamento para os colaboradores, porque a gente tem dificuldade de horário e disponibilidade das equipes, de colocar numa sala para assistir PowerPoint, assistir um vídeo. Você imagina um cara que às vezes acorda 4 horas da manhã, né, para poder ir trabalhar, e depois do turno de trabalho você ainda vai botar ele numa sala de aula para poder dar treinamento. Baixa escolaridade dos colaboradores, você precisa entender a forma de falar com esse colaborador para que ele entenda, para que você tenha uma comunicação eficiente. Hoje eu entendo que assim, nem sempre para você dar treinamento você precisa colocar o colaborador numa sala de aula. Cara, você tá na presença lá onde as coisas acontecem na produção e você tá vendo os erros. Você corrigiu o erro, beleza, você corrigiu porque você precisa corrigir imediatamente. A gente está falando de segurança de alimentos que pode gerar um risco, né? Então você vai corrigir imediatamente. Mas depois, quando as coisas acalmarem, chama ele, vem com um papelzinho, uma ata de assinatura de treinamento e explica para ele ali no local de trabalho mesmo qual é o procedimento correto. E se for necessário, demonstra como tem que ser, e aí ele já vai estar ciente como é que aquele procedimento, a partir daquele momento, tem que ser realizado. E ele vai assinar e datar como ciente, né? Você deu o treinamento para ele está ciente como é que tem que ser realizado. Mas para isso você precisa estar presente na produção e identificar o que está sendo realizado da forma incorreta, né? E também verificar aí o melhor tempo, a melhor oportunidade de passar isso para o colaborador, porque senão, gente, ele não vai dar a mínima para você. Se você quiser falar com ele no horário onde ele já está cansado, onde ele já está doido para ir para a casa dele, ou no horário da correria, né? E não transformar esse momento o mais otimizado, né? O mais prático possível, né? A palavra é essa, prática, ele não vai conseguir pegar. E aí, gente, para a gente finalizar a nossa palestra, né, eu queria trazer para vocês aqui algumas das tendências do setor, né? Principalmente aí nesse período de Covid, que a gente entendeu que é um período importante, que a gente está vivendo, apesar, né, da Covid-19, né, do vírus causador da Covid-19 não ser um vírus causador de doenças transmitidas por alimento, ou seja, não vai ser a ingestão do vírus propriamente dita que vai causar a doença, né? Ele é um vírus respiratório. A gente sabe que os alimentos eles podem estar com a sua superfície aí contaminada, assim como a superfície dos alimentos, e isso gerar a contaminação, né? Até mesmo quando você leva o alimento à boca, você acaba respirando, e aí, se aquela superfície estiver contaminada, existe sim uma probabilidade de você se contaminar pelo vírus. E aí a gente viu a grande importância dessas boas práticas na cozinha, né? A gente já sabia, mas com a pandemia ficou muito mais evidente. E aí começaram a surgir algumas situações específicas e que vai ser tendência, gente. Vai ser tendência no serviço de alimentação e a gente precisa estar ligado, porque vão ser oportunidades de trabalho e vão ter muitas dificuldades e que a gente vai precisar ajudar. O delivery é um deles, que cresceu muito nesse período, mas que vai virar tendência. A gente fazer a refeição que a gente gostaria de fazer no aconchego do nosso lar é uma tendência que vai permanecer. Só que o grande diferencial eu estou recebendo essa comida como eu como no estabelecimento? Às vezes não. Na mesma temperatura, com a mesma qualidade? Às vezes não. Então a gente vai precisar estar atento a esse segmento para ajudar essas melhorias. Questões de embalagem, questões de temperatura, questões de segurança desse alimento. É importante a gente estar atento, né? A utilização das redes sociais para a divulgação da marca e dos produtos. Isso, como eu falei, está diretamente relacionado às boas práticas. Por quê? Porque o consumidor ele quer ter segurança do alimento que ele está consumindo.
como eu ofereço essa segurança para ele? Demonstrando como a minha comida está sendo feita. Demonstrando que o meu colaborador está lá usando luva, usando máscara, que a minha cozinha está limpa, o uniforme do colaborador é limpo, né? Ele está com a unha cortada, não usa barba. É aí que a gente demonstra a segurança desse alimento. E a rede social vai estar aí para isso. E as Dark Kitchen, gente, eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar com uma delas, mas ela também vai ser tendência justamente pelo custo reduzido. E como é uma cozinha que ela não tem um salão, ela não tem um custo com o salão e muitas vezes você pode dividir até esse espaço com outro estabelecimento, já que a ideia é produzir a refeição e enviar, né? Ali a estrutura pode até ser dividida. Mas você imagina, ninguém está vendo como está sendo produzido. Ninguém está vendo como está sendo produzido, aonde, por quem. Vocês imaginem o risco dessas cozinhas. Então a gente precisa estar ligado nas dark kitchens, porque pode ser sim um nicho de trabalho para a gente e eles vão precisar de ajuda, né? Eles, quando eu digo o segmento de uma forma geral, né? Os investidores nessas áreas e os empresários, eles vão precisar da nossa ajuda como profissionais de alimentos para auxiliar, né, nessas tendências aí, né? Eu gostaria muito de agradecer a todos que estiveram aqui com a gente. Aqui segue o meu e-mail, o meu Instagram, né? Se vocês precisarem de algum contato, podem entrar em contato. E aí mande dúvidas pra gente. A gente vai estar aqui para tirar todas as dúvidas de vocês.